Trump, né? Inclusive, ele faz uma última visita recente, né, há 2 semanas, se não me engano, ao presidente Donald Trump, e já tem algumas movimentações, algumas análises de que o ataque de agora foi quase que decidido ali, nesse encontro dos dois, esse encontro recente. Mesmo ao longo de negociações acontecendo, eles decidem juntos fazer esse ataque ao Irã. Queria que você falasse então um pouquinho sobre a relação dele com o presidente Donald Trump, principalmente nesse segundo mandato, né, no segundo ano de mandato do presidente Donald Trump, e as motivações, as intenções de Israel de entrar junto com os Estados Unidos nesse ataque. A gente sabe que cada país aí tem as suas intenções reais, né? Estados Unidos e Israel juntos queriam muito a troca desse regime, mas o que você vê como realmente importante para o Netanyahu nesse novo ataque agora ao Irã? É muito importante entender a política externa israelense como uma política externa que tem um interesse estratégico de ter uma relação próxima e de extrema aliança e cooperação com os americanos, independentemente de quem seja o primeiro-ministro e o presidente americano. Uhum. É crucial para Israel essa relação por um simples motivo. Israel é um país muito pequeno, ela tem, mas apesar de ser um país que hoje em dia podemos dizer que é um país rico, que tem um exército muito forte, talvez um dos exércitos mais fortes do mundo, ainda assim é um país vulnerável, é um país com uma população pequena e é um país que tem as suas limitações econômicas, suas limitações territoriais, suas limitações políticas internacionais. Israel é um país que vive num bairro extremamente complicado, violento, faz fronteira com países não democráticos. Então, é um país que tem muitos desafios, apesar de ser um país próspero. E, portanto, é necessário para a política externa de Israel ter relação com as potências, ter uma relação estável e próspera com as potências, não só com os Estados Unidos. Israel tem uma relação de respeito com a Rússia e uma relação muito importante econômica com a China, né? E uma relação muito importante com a Índia, uma relação muito importante com outros países, com países europeus e por aí vai. Então, dentro desse contexto, é necessário ter uma relação próxima com o presidente dos Estados Unidos. E aí, cada presidente tem a sua personalidade. O Bush teve uma relação muito próxima com o Olmert. O Olmert era um primeiro-ministro da direita liberal, o Bush era um presidente republicano, e obviamente que o Bush tinha suas limitações e Israel tinha as suas demandas. O Trump tem essa característica dele, que é uma característica única. Essa característica única, ela junto com a característica da personalidade e da experiência que o Netanyahu tem, que já está há 17 anos, tirando 1 ano e meio no poder, faz com que as coisas talvez consigam andar de uma forma um pouco mais eficazes, mais efetivas em relação às necessidades de Israel. Aí, trazendo isso para a situação atual. Israel não era contra... Israel, estou falando como país, nem como governo. Israel não é contra um acordo. Israel era a favor de um acordo, porém um acordo que seja bom para Israel. Um acordo nuclear que seja bom para Israel. Eu acho que o desejo ultimativo de Israel seria que o regime iraniano, em um dado momento, acordasse, decidisse que eles não querem ter um programa nuclear militar, decidirem que eles não têm necessidade de criar um programa de mísseis balísticos agressivo do jeito que eles estavam fazendo, e decidirem que eles querem negociar com Israel para reconhecer a existência de Israel, mesmo que eles sejam críticos de Israel em relação aos palestinos e que eles sejam a favor de um Estado palestino nas fronteiras 67, como os países árabes são, como a Arábia Saudita como o Omã como outros países são. E não são países que são grandes fãs de Israel na região, mas não têm uma política agressiva de destruir Israel como o Irã tinha. Se esse fosse o caso, nessa minha opção hipotética, não teria problema de fazer um acordo nuclear com o Irã. O problema é que o DNA do regime iraniano não permite isso, porque o regime iraniano, depois que tomou o poder, ele se solidificou no poder através dessa ideologia de ser anti-americana e anti-israelense, de ser anti-existência de Israel e ser contra os Estados Unidos. Tanto que o slogan deles é Morte América e Morte Israel. Eles têm dentro da principal praça em Teherã, que é uma cidade de 10 milhões de pessoas, um relógio com uma contagem regressiva para a destruição de Israel. Então, os israelenses escutam isso, veem esse tipo de coisa,
veem, através da sua inteligência, como o Irã está se armando, como o Irã está se renovando e progredindo no seu programa nuclear e no seu programa de mísseis e no pagamento e no financiamento de grupos terroristas nas regiões, né, no Iêmen, no Líbano, em Gaza, no Iraque. Então, os israelenses levam a sério essas ameaças, e não só o governo de Israel. A oposição de Israel está alinhada com o governo de Israel em relação a isso. Aqui o Irã é unanimidade, até os árabes israelenses entendem que é uma ameaça, porque eles escutam o que eles falam e veem o que eles fazem. E se você junta essas duas coisas e você está a 2.000 quilômetros de distância, você se sente vulnerável. Então, eu acho que nessas reuniões que o Netanyahu teve com o Trump, principalmente essa última reunião, eu acho que ficou decidido o seguinte: as negociações, por algum milagre, poderiam funcionar, então elas precisam ser feitas até para ganhar legitimidade internacional, caso elas não funcionem, mas seria o melhor dos casos, porque ninguém quer gastar bilhões e bilhões de dólares com ações militares. É melhor guardar o dinheiro e fazer um acordo diplomático assinando um papel. Porém, é conhecido na diplomacia internacional ocidental que a diplomacia que o Irã faz é uma diplomacia baseada na enganação e na mentira. Desculpa o meu português, mas é mais ou menos dessa forma que eles negociaram com a Agência Internacional de Energia Atômica e com as potências há 10 anos, exatamente dessa forma. Já foi provado que eles mentiram em relação às usinas, mentiram em relação ao enriquecimento, mentiram em relação aos locais militares que foram descobertos ao longo do tempo. De repente se descobriu uma usina militar nuclear que o Irã não tinha dito para a Agência Internacional de Energia, que são signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, o mundo que está acostumado a negociar esse assunto entende que o Irã está mentindo. Então, não tem como confiar em relação ao que eles falam, porque você vê o que eles fazem através da inteligência. E é essa inteligência que a gente não tem acesso como civis, né? Nem eu, nem você e nem os espectadores agora da Metrópolis têm acesso a essa inteligência. Eles têm acesso a essa inteligência. Então, eu acho que, ao encontrar com o Trump, eles devem ter feito uma reunião de plano B. Então, assim, vamos fazer as negociações provavelmente não vão dar certo, e a partir do momento que a gente vê que realmente elas não vão dar certo, a gente faz essa ação daqui. Aí se decide uma data. Essa data pode ser uma data aleatória, pode ser uma data específica. Minha opinião, eles sabiam que ia ter essa reunião da cúpula militar iraniana no sábado de manhã, que é o primeiro dia da semana no Irã, né? O final de semana lá é quinta e sexta. Essa reunião ia acontecer num prédio X, ia estar todo o comando militar da inteligência iraniana, e foi aí que eles decidiram abrir essa operação. O André, em relação